Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos dando aqui continuidade ao nosso conteúdo, agora falando sobre corpos estranhos. O que são esses corpos estranhos? São corpos, partículas, pedaço de pedra, fleupa de pau, qualquer coisa que não pertence ao teu corpo, mas que por algum motivo entrou no teu corpo. É um corpo estranho. Então, essas estruturas às vezes entram no nosso corpo e exigem atitudes de primeiros socorros, assistência. Então, nós vamos começar a falar aqui um pouco sobre algumas situações possíveis de acontecer. São acidentes que são muito comuns nas situações mais inesperadas, quando você menos espera é que ela acontece. Pequenas partículas, por mais que sejam assim, ó, pequenininhas, elas podem causar danos e podem causar muito desconforto, certo? Alguma coisa que cai no teu olho, alguma coisa que cai no teu ouvido, às vezes uma coisinha pequenininha parece um caminhão quando tá lá dentro, mas para tudo tem um jeito. Importante o reconhecimento do corpo estranho envolvido no acidente, certo? Exemplos de corpos estranhos: farpas de madeira, nylon, plástico e metal, estilhaços de vidro, partículas de areia, terra e poeira, grãos de cereais, chumbo e pequenas pedras, estilhaços de metal, espinhos e partes de vegetais, materiais aerossóis de origem biológica, inclusive os micro-organismos que podem estar dispersos nos aerossóis, no vento, no ar, né? Tudo isso pode entrar em contato com o nosso corpo, além de gotas de produto químico. Então, essas estruturas, esses corpos estranhos podem entrar nos olhos, são mais suscetíveis a corpos estranhos, acidente doloroso, às vezes com consequências desastrosas. Não devemos utilizar nenhum material pontiagudo, né? Nenhuma pinça, nenhum outro tipo de tratamento. Né? Não estamos falando aí desse tipo de pinça aqui, né? Estamos falando de pinças hospitalares que, se precisarem ser utilizadas, né, que sejam utilizadas por quem? Por vocês, que são profissionais de saúde, né, que serão profissionais de saúde. Então vocês vão ter habilidade no manuseio de instrumentais, né, que porventura possam ser necessários à remoção desses corpos estranhos. Então, nos olhos, né, o acidente é doloroso, né, tá aqui sempre exposto. Às vezes você vai andando aí na rua, cai um cisco no olho, cai alguma coisa no olho, né? Você não consegue, em princípio, descobrir o que foi, né? Aquela coisa que incomoda. Às vezes você não tira na hora, vai ficar lá irritando, vai lacrimejar, vai piorar. Às vezes você dorme, vai ver no outro dia que tinha alguma coisa realmente, não é? E isso vai levar e pode levar a algumas complicações. Tem situações que a pessoa perde a visão. Para quem anda de moto, é interessante andar de óculos ou andar com uma viseira sempre, né, com a viseira baixa, né, ou com algo que proteja os olhos, porque é muito comum, principalmente para quem roda, para quem vai para o interior, para quem viaja, né, acontecer esses acidentes nos olhos. Muito cuidado, qualquer descuido pode lesionar seriamente a córnea, a conjuntiva e a esclerótica. São estruturas muito delicadas dos nossos olhos, né? Então, as estruturas têm que ser preservadas e qualquer lesão mais profunda nessas estruturas pode levar a quadros de lesão permanente na vista, né? Então, a primeira medida, você vai identificar e reconhecer o objeto, né?
A primeira medida é tentar enxergar, tentar visualizar esse objeto. Se você conseguir localizar e conseguir remover, beleza, é interessante. Se você não conseguir localizar, tem algumas coisas aí que se faz, né? Então, como é que você pode localizar esse corpo estranho que porventura entrou no olho? A partir da notificação da informação de que ele aconteceu, se acontecer em você, alguém vai ter que te avaliar. Se acontecer com outra pessoa próxima de você, graças a Deus que agora ela tem você que vai poder fazer essa avaliação e que vai identificar e reconhecer o objeto. Então a pessoa reclama, você primeiro vai tentar perguntar onde é que está esse objeto. É embaixo, é em cima, é de um lado, é do outro, né? Mais ou menos não é embaixo, né? O que que você vai fazer? Lavar as suas mãos, medidas de biossegurança, né? Vai utilizar aí os equipamentos de proteção individual. Você vai, né, se for fazer um exame da região orbital, da região ocular, então você vai, pode baixar aqui, né? Tendo cuidado de não ter o contato com a superfície do olho, embaixo aqui na pele intraorbital, na região infraorbital, né, na região inferior. Você pode estar baixando aqui, ó, aí diz fulano, olha para cima, e ele vai olhar para cima. Aí você consegue visualizar a estrutura inferior. Fulano, olha para o lado esquerdo. A pessoa olha e você consegue ver essa região. Olha para o lado direito, aí ela olha e você consegue ver. Olha para baixo, aí você pode elevar também a pálpebra, sempre tendo cuidado de não olhar na região, não tocar, não ter o contato no olho. Se você conseguir reconhecer o objeto, aí fica mais fácil, você sabe, você está vendo. Às vezes é uma muriçoca, às vezes é um mosquito, às vezes é um carapanã e às vezes é um pium. Então você consegue visualizar, consegue remover essa esse corpo estranho, né? Como que você vai remover? Nós vimos que não é muito sábio que você utilize um objeto pontiagudo, uma vez que pode haver aí a perfuração do olho, né? Então, não é muito sábio que você utilize um objeto pontiagudo. O que é sábio? É que você tranquilamente utilize um cotonete, esse que todo dia você limpa os seus ouvidos, apesar de todo dia alguém dizer que não se deve limpar os ouvidos. Você limpa mesmo assim, você utiliza esse cotonete, esse mesmo. Você pode estar lá pegando, você visualizou, baixa lá a pele, né? Tem contato aqui com a mucosa, tem que estar com a mão seca a região também, né? Senão vai ficar aqui deslizando, ó. E aí você vai lá e tenta pinçar, tenta localizar, ó, com esse contonete, né? Uma outra coisa que você pode estar fazendo também é pegar ou um chumaço de algodão, ou um papel higiênico, né? Ou alguma estrutura que não seja muito grosseira e fazer aí uma estrutura, né? Você vai fazer aqui um mecanismo aqui com essa estrutura, né? Que vai também conseguir pescar o corpo estranho, né? Então, com isso daqui, você vai lá e visualiza lá e dá uma pescada com essa estrutura que pode ser feita de algodão, de papel higiênico, de qualquer tipo de. Isso aqui é uma grande tecnologia desenvolvida aí no decorrer dos anos, não sei por quem, mas que pode ser de grande utilidade nesses casos. E aí é delicado, né? Você não vai perfurar o olho, você não vai lesionar a córnea com uma estrutura desse tipo. Não conseguiu remover, não conseguiu localizar, não conseguiu ver nada e existe a queixa do corpo estranho, né? É interessante aí que você peça a pessoa para pestanejar, né? Para tentar mobilizar o corpo estranho e promover aí um lacrimejamento que vai tender a remover o corpo estranho. Se ela faz esse pestanejar,
Apareceu, ele pode mudar de lugar, né? Você consegue localizar também assim. Não resolveu nada, outra medida é lavar os olhos com água corrente e abundante. Eu até recomendo inicialmente já lavar os olhos, né? Já pegar água corrente, enche a mão de água e olho adentro. Enche a mão de água de novo e olho adentro. Então, dessa forma você vai estar jogando e você vai colocar o corpo estranho dentro de uma água corrente e ele vai sair correndo também. Ele tende a ir embora, né? Nada resolveu, não conseguiu remover, o negócio está escondido mesmo, é alguma coisa mais perigosa, mais perfurante. Oclui aí com a gaze, com lenço ou com um pano úmido, né, sempre umedecido para proteger aí essas estruturas oculares e levar a pessoa até o plano de saúde, certo? Então, você tem aí algumas medidas, né, que podem ser utilizadas para remover esse corpo estranho dos olhos. Não se deve tocar diretamente no olho do acidentado, como nós já falamos aqui no slide anterior, por motivos óbvios, para você não cegar a pessoa. Obrigado de nada. Conjuntiva ou pálpebra, né, remover com cotonete ou com a ponta do lenço torcida, que foi o que nós acabamos de fazer, conforme vocês visualizaram com vossos olhos, que eu acredito que não tem corpo estranho nesse momento. A córnea, né, se houver alguma lesão de córnea, alguma hemorragia, alguma lesão mais importante, caminhar ao profissional especialista em olhos, o oftalmologista. Beleza? Se for um corpo estranho líquido, aí é óbvio que você não é ninja nem é mágico, então você não vai conseguir remover um corpo estranho líquido com um cotonete e nem com o lenço, né, dobrado. Obviamente que se o corpo estranho é um líquido, você vai precisar também de um líquido. Muito bem, gostei, garoto. Então, água corrente, jato de água, mão cheia, espalmada de água, joga no olho, joga no olho, joga no olho, joga no olho, água corrente aqui, ó. E água no olho. Água no olho até limpar tudo, principalmente se for algum agente corrosivo, se for algum ácido, se for alguma substância mais irritante aos olhos, tá bom? E aí você vai realizar este procedimento por cerca de 15 minutos, né, para remover esse líquido que está irritando os seus olhos, certo? Então, basicamente é isso sobre corpos estranhos nos olhos. Se você não conseguiu resolver com nenhuma dessas medidas, há algum agravamento, há uma lesão mais importante, ou não foi localizado, ou está estranho, corre para o hospital que é, é melhor, né? Lavar com água ou com soro fisiológico, né? O soro fisiológico ele é mais indicado porque ele tem as concentrações de líquidos com sais, à semelhança do nosso plasma sanguíneo. Se você tiver bonitinho um soro fisiológico em casa, estéreo, tudo isso, é melhor você utilizar o soro fisiológico. Como a maioria de nós não tem esse preparo, a água está à sua disposição, talvez resseque, irrite um pouquinho o olho, mas logo, logo o olho vai se recuperar, beleza? No ouvido, então entrou algum inseto, algum bicho, um carapanã, entrou alguma coisa no ouvido, o que fazer, né? Acidente comum em crianças, ou insetos, sementes, grãos e pequenas pedras, né? A criança pega lá o objeto, o menino é muito curioso, aí às vezes ele coloca, ele diz assim, deixa eu ver aqui esse cabo dentro do meu nariz, ou deixa eu ver esse cabo dentro do meu ouvido, aí vai lá e vê, cara, coube, entrou, só não vai sair. Ah, demais. Então é comum de acontecer em crianças. Cerume endurecido pode ser confundido com corpo estranho, né, quando há muito cerume, muita sujeira no ouvido, né, aí é para aqueles casos, né, em que se acumula por muito tempo e pode ser
haver essa confusão, né? Tem aquela situação de limpar o canal auditivo, né? Um procedimento que é feito no ambiente hospitalar. Ah, não, professor, já vi no YouTube que dá para fazer em casa, eu posso fazer, faça por sua conta e risco. O procedimento é um procedimento médico, mas se você quer fazer, ou já fez, ou enfim, você assume o risco aí pelo procedimento que você quer ou já realizou. Qualquer manipulação do corpo estranho deve ser feita com extrema cautela, dado o risco de dano à membrana timpânica. E se você lesionar a membrana timpânica, se você lesionar o seu tímpano, você pode vir a ter uma diminuição da sua audição e você vai estar igual aqueles senhores, você vai ficar igual o seu bisavô que está lá em casa que você fala, bisa, ele diz, hein? Fale alto que eu não estou ouvindo, que eu estou meio moco. Então, muito cuidado com a manipulação aí de corpo estranho no canal auditivo. Se está mais externo, se você consegue visualizar, se você tem algum instrumento adequado para puxar uma pinça, ou se você vê que dá para sair com segurança, você pode tentar com muito cuidado, você profissional de saúde, você técnico de enfermagem, entendendo o risco de lesão, tentar remover se estiver em uma área mais externa, né, do ouvido. Cuidado, porque você pode tentar remover e empurrar mais para dentro e pode piorar ainda mais a situação. Na dúvida, não faça. Na dúvida, procure um serviço de atendimento médico de urgência e emergência e não se recomenda utilizar instrumentos pontiagudos. Deitar o paciente de lado com o ouvido para cima. Isso aqui é no caso, né, de suspeita de besouro ou de algum inseto que porventura entrou no canal auditivo, né? Como eu falei, se você conseguir ver, puxe. Se não ver, se está muito dentro, não mexa. Se for algum inseto, você acende uma luz em um ambiente escuro. Leva para o quarto, apaga a luz, fecha a porta, deita lá, ó, e coloca a luz aqui do lado de fora. Liga uma luz e deixa lá um tempo. Espera o inseto ir embora porque ele vai procurar a luz. Ele tende a procurar a luz. Pode ser que ele não queira, que ele esteja. Pode ser que ele não queira sair. Não estou muito bem obrigado aqui dentro do seu ouvido, não quero sair não. Aí, meu amigo, se ele não quiser sair, o que, que a gente vai fazer? Ninguém vai matar o inseto. Ora, não. Mas aí tem que ficar lá, né? Porque se ele não quis sair, infelizmente, é o que a gente pode fazer. Não saiu. Vai para onde? Vai ao hospital. Então, basicamente é isso, né, que a gente pode fazer com o corpo estranho no canal auditivo. É uma tentativa aí, né? Se ele quiser ir embora, você deixa a porta aberta, certo? O nariz, outra coisa importante, gente, que eu esqueci de mencionar, né, é que era que eu ia mencionar, meu Deus, esqueci. Se visita não tá com pontas. Rapaz, esqueci mesmo. Esqueci de novo, ó. No nariz. No nariz, né, maior frequência em crianças. Não usar objetos pontiagudos da mesma forma que o olho e o ouvido, a mucosa nasal também são mucosas delicadas, né? E os primeiros socorros. Comprimir com o dedo a narina não obstruída e assoar a narina obstruída, né? Essa coisa aí que você já faz muito, né? Você já fez alguma vez aí, você estava na rua, foi passando, entupiu o nariz, você fez lá, ó. Aí botou lá, eita, catarro para tudo que foi lado. Corpo estranho é a mesma coisa. Você vai colocar o dedo na narina não obstruída e assoar a outra. Não é nada mais tranquilo. Porém, o problema é que com os nossos pequeninos, muitas vezes os nossos camaradinhas eles não vão conseguir fazer isso. Então, na criança, muitas vezes vai precisar realmente remover essas estruturas.
Então, caso não resolva, procurar o auxílio médico, certo? Lembrando, gente, que os profissionais médicos, né, se você for com esse tipo de situação para o hospital dispõe de serviços especializados para fazer esses tipos de procedimento. Então, se a bolinha entrou muito no nariz ou no ouvido, né, ou mesmo aqui no nosso próximo passo, que é a garganta, ou se você engasgou com alguma coisa e não consegue remover, existe uma especialidade médica chamada otorrinolaringologista e ele cuida aí dessa região de garganta, ouvido, cavidade nasal, todo esse complexo aqui de face. E esse camarada tem geralmente uma série de instrumentais curvos, uma pinçazinha bem curva, delicada, que consegue atingir lá o interior das nossas cavidades, que nós naturalmente não conseguimos atingir. Então, aquela bolinha que a criança meteu que você não teve como remover, ele tem um instrumental que alcança aquela bolinha. Aquela espinha de peixe que você comeu lá, um peixinho estava saboreando e a espinhazinha tá lá na tua garganta. Ele tem um instrumental que vai buscar lá, pega a tua língua, puxa para fora e vai buscar aquilo lá em locais mais difíceis. Então, tem coisas que não vale muito a pena a gente mexer, né? Se você estiver na cidade, procure o Hospital Geral de Roraima, que é para ter, né? Ou no caso de criança, o Hospital da Criança, que é para ter otorrinos de sobreaviso, beleza? A garganta pode constituir um problema muito grave. Mas por que pode ser grave? Porque lembra lá da avaliação inicial do trauma que nós falamos nas aulas anteriores? No ABC do trauma, o que é o primeiro C, que não é mais ABC, agora é CAB, né? O C é circulação. Logo após o C, se você chegou e a pessoa tem pulso, o que é mais importante? O A, B, via aérea, e a via aérea tem que estar pérvia. Não pode ter nada obstruindo a via aérea. Então, o que pode obstruir essa via aérea? Né? Qualquer coisa, vários objetos, nós temos aí alguns exemplos. Alguns vão só incomodar, mas alguns vão obstruir a via aérea, certo? Se você obstrui essa via aérea ao nível nasal, da cavidade nasal, te sobra a boca para respirar. Se você obstruir ao nível aqui da garganta, não tem como você respirar e tu vais entrar numa parada respiratória, numa asfixia se ninguém remover esse corpo estranho. Por isso que pode se constituir um problema muito grave, né? Diferente aí dos olhos, que também pode ter gravidade, mas aqui é um risco iminente de vida caso haja obstrução da via aérea. Então, pode ser moeda, objetos pequenos, espinhas de peixe, ossos de galinha, né? Cuidado você que gosta de comer a coxa da galinha, depois comer o osso também por cima. Cuidado para não se engasgar com esse osso. Eu já vi situações de pessoas engasgadas com carne também. O churrasco estava muito bom, mas a carne não era lá aquela carne de primeira, filé mignon, maminha, não era uma carne, uma alcatra, né? A carne era ali uma carne mais dura. E eu já vi um caso no hospital, o cidadão foi lá, mastigou um pedaço grande de carne. Quando ele foi engolir, parou no meio do caminho, travou e aí o camarada foi levado ao hospital às pressas, né? E conseguiu se salvar, mas teve o risco de morte, ele viu a morte, né? Então, moedas, crianças, é muito comum botar moeda na boca, engolir moedas também, já vi vários casos no hospital infantil de criança que engole moeda, mas ela pode se engasgar também com uma moeda dessa. Às vezes aparece bem bonitinho lá no raio-x, já em fase de descida rumo ao intestino, né? Mas pode haver aí um tamponamento, né? Uma obstrução da via aérea e isso é muito perigoso. Deve-se manter o acidentado calmo, respirando calmamente e sem pânico, quando a pessoa conseguir respirar, e tendência ao pânico, né, para evitar essa tendência ao pânico e perder-se o controle da respiração.
Aí nós temos aqui algumas técnicas de remoção, né? Isso já aconteceu comigo também, gente, lá em Bonfim. Uma vez, quando eu trabalhava no hospital de Bonfim, eu era plantonista lá e eu me engasguei com espinha de peixe almoçando no meio do plantão e ficou. A espinha de peixe entrou na garganta e lá ficou. Ela gostou da minha garganta, e ela não quis mais sair de lá de jeito nenhum. E eu comecei a querer falar e eu ficava rouco e faltava a voz. E aí eu fiquei calado e bate aquele desespero. E aí os meus colegas de plantão, né, começaram a dizer: come farinha, come pão, come. E eu comi farinha, comi pão, comi no desespero, né? A gente esquece até o que não tem que fazer, né? Então, fui lá, comi de tudo que me mandaram. A espinha de peixe, como eu falei, gostou, não quis sair de lá. E aí eu fiquei ali, tentou-se um pouco, né? O médico plantonista também não conseguiu visualizar, não conseguiu remover, ficou numa região muito difícil. E eu peguei o meu carro, acabei saindo do plantão, né? E tive que vir aqui, né? Foi feita a ficha de remoção. Só que eu vim, como eu já vinha voltar para Boa Vista, eu mesmo vim dirigindo com um corpo estranho na garganta, lá do Bonfim até o HGR. E aí, nessa situação, né? Apesar de estar com uma espinha de peixe atravessada na garganta, com muita calma, tranquilidade, vim de lá para cá, vim sozinho. Então, isso ajuda, né? Se a pessoa for muito nervosa, desesperar na hora, pensar que. E aí cheguei, consegui remover tranquilamente no hospital, né? Com esse profissional. Técnicas de remoção de corpo estranho na garganta, né? Nós temos a tapotagem, a compressão abdominal, que é a manobra de Heimlich, né? E a compressão torácica, aí, que é uma compressão abdominal, uma manobra de Heimlich adaptada para gestantes, obesos e pessoas inconscientes, uma vez que vai haver uma dificuldade de você fazer a compressão abdominal, certo? Eu vou postar um videozinho aí com essas manobras, né? E vai ter alguns vídeos aí na sequência dessa aula, desse momento, para que vocês observem essas manobras e vocês vão ter um exercíciozinho de execução daquele jeito que vocês gostam. Então, por enquanto é só isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau!